Fala pessoal, aqui é o professor Caio e chegamos ao último vídeo da nossa série explorando as funções matemáticas por meio de experimentos práticos. E nesse vídeo vamos tratar sobre a relação entre a função trigonométrica e o corpo humano por meio da pressão arterial. Então roda a vinheta e bora lá! Muitos processos fisiológicos acontecem de forma cíclica e periódica, e a trigonometria é a ferramenta matemática ideal para descrever movimentos e variações repetitivas. Podemos citar os batimentos cardíacos por meio da pressão arterial, o volume de sangue bombeado, também a respiração por meio da entrada e saída de ar nos pulmões pelo ciclo inspirar e expirar, alguns ritmos biológicos como sono, temperatura corporal, liberação de hormônios, até movimentos corporais, como as oscilações dos braços e pernas ao caminhar. A pressão arterial varia ciclicamente entre um máximo, chamada de pressão sistólica, e um mínimo, chamada de pressão diastólica, a cada batimento cardíaco. E os BPM, batimentos por minuto, indicam a frequência com que essas variações ocorrem. Essa variação pode ser aproximada utilizando-se uma função trigonométrica para modelar o comportamento da pressão ao longo do tempo. Contudo, é importante ressaltar: a pressão real não é uma função trigonométrica perfeita. Existem fases de aceleração e desaceleração durante o ciclo cardíaco. Para fins didáticos, a modelagem trigonométrica é muito útil. Por meio dessa imagem, visualizamos o comportamento real aproximado da pressão arterial, onde temos uma subida rápida, com a sístole, e uma descida mais lenta, com a diástole. Mas para fins didáticos, vamos aproximar esse comportamento por meio de uma função trigonométrica. Matematicamente, temos uma função do tipo P de t igual a A mais B cosseno de CT mais D, onde P de t é a pressão em função do tempo, sendo o tempo dado em segundos. A é o valor médio da pressão. É a média entre a pressão máxima e a pressão mínima. Pressão máxima mais pressão mínima dividido por 2. O B é a amplitude da variação da pressão. É a distância entre a pressão média e a pressão máxima ou a pressão mínima, sendo dado pela semidiferença entre a pressão máxima e a pressão mínima. Pressão máxima menos pressão mínima dividido por 2. E o C é a nossa frequência angular, dado por 2πf, sendo F a frequência dada por BPM dividido por 60, para passar de minutos para segundos. Observe que C é igual a 2πf, logo F é igual a C dividido por 2π. Sendo F a frequência o inverso do período, temos que o período então vai ser dado por 2π sobre C, o que utilizaremos mais à frente na resolução dos exercícios. E D é a nossa fase, que ajusta o ponto inicial. Nestes exemplos, consideraremos a nossa fase como zero. Vamos a um exemplo teórico. Essa questão é uma questão do Enem de 2017. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de t igual a A mais B cosseno de kt, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo em segundos. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: pressão mínima 78, pressão máxima 120, número de batimentos cardíacos por minuto 90. A função P de t obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi: seguem as alternativas A, B, C, D e E. Vamos à resolução do exercício. Considere a função P de t igual a A mais B cosseno de kt. Sabemos que o nosso cosseno varia de -1 a 1. Substituindo o cosseno em cada alternativa por seus extremos -1 e 1, observamos que o A
deve ser 99 e o B deve ser 21, já que 99 mais 21 é 120, pressão máxima, e 99 menos 21 igual a 78, pressão mínima. Pelas alternativas, observamos que as únicas possibilidades de valor de A seriam 99 ou 78, e de B seriam 21 e 42. Então, ao substituirmos o cosseno em cada uma das alternativas pelos seus extremos máximo e mínimo de menos 1 e 1, verificamos que a única alternativa possível seria o A sendo 99 e o B sendo 21, já que com 78 e 42 não iríamos obter a pressão mínima. Sem utilizar as alternativas, poderíamos ter considerado o A como valor médio entre as pressões máxima e mínima, 120 mais 78, 198 dividido por 2, 99, o valor do A. E B como a semidiferença entre as pressões máxima e mínima, 120 menos 78, 42, 42 dividido por 2 igual a 21, sendo este o valor do B. Ainda, como dito no enunciado, um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. O intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas é justamente o período da função, como dito anteriormente, definido por 2π sobre o módulo do K. Um batimento cardíaco. No enunciado, ele nos deu que temos 90 batimentos por minuto. Não nos esqueçamos que o tempo é dado em segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, através de uma regra de 3, temos que 90 batimentos ocorrem em 60 segundos. Um batimento ocorre em x segundos. 90 vezes x igual a 60 vezes 1. X igual a 60 dividido por 90. X é igual a 2/3, sendo 2/3 o nosso período. Mas período é dado por 2π sobre módulo de K. Assim, temos 2π sobre módulo de K igual a 2/3. Podemos cancelar esse 2 com esse 2. 3 vezes π igual a módulo de K. Logo, K igual a mais ou menos 3π. Como no enunciado ele pediu para considerar A, B e K positivos, vamos considerar 3π. Chegamos então na resposta como sendo a alternativa A. Observe que, se utilizássemos menos 3π, a resposta seria a mesma, visto que cosseno é uma função par, então cosseno de 3πt é equivalente a cosseno de menos 3πt. Que tal se aferirmos a pressão arterial de alguém e encontrarmos na prática a função que descreve esse ciclo cardíaco? Vamos juntos. Utilizamos um monitor de pressão arterial automático de braço para aferirmos a pressão e os batimentos. Vamos aos cálculos. Seguindo o mesmo procedimento do exercício resolvido, podemos encontrar a função que descreve a pressão arterial de forma idealizada, considerando a aceleração e desaceleração do ciclo cardíaco. Por meio da aferição, obtemos pressão máxima, pressão arterial sistólica, foi dada por 112 milímetros de mercúrio, e a pressão mínima, pressão arterial diastólica, dada por 84 milímetros de mercúrio, e os batimentos por minuto, 91. Considere a função P de t igual a mais B cosseno de CT. Como definimos anteriormente, o A pode ser obtido pelo valor médio entre as pressões máxima e mínima, e o B pela semidiferença entre as pressões máxima e mínima. Assim, A é igual a 112 mais 84 dividido por 2. 112 mais 84, 196 dividido por 2 igual a 98. E o B é dado por 112 menos 84 dividido por 2.
112 menos 84, 28, dividido por 2, igual a 14. Para encontrarmos o período, temos que, observe que 91 batimentos ocorreram em 1 minuto. Então, 91 batimentos ocorreram em 60 segundos, já que o tempo é dado em segundos. O período é dado por um batimento. Então, um batimento está para x. 91 vezes x igual a 60, x é igual a 60 sobre 91. Logo, período é dado por 2π sobre o módulo de c, que é igual a 60 sobre 91. Aplicando a propriedade das proporções, 60 vezes módulo de c igual a 182π. Módulo de c igual a 182π sobre 60, reduzindo a fração 91π sobre 30. Daí, módulo de c, sendo 91π sobre 30, temos que c é igual a mais ou menos 91π sobre 30. Como dito anteriormente, já que cosseno é uma função par, poderíamos ter utilizado o valor de c positivo ou negativo, mas vamos optar pelo valor positivo. Dessa forma, P de t igual a 98 mais 14 cosseno de 91πt sobre 30. Essa função descreve a pressão arterial aferida em um modelo idealizado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, em que fizemos o mesmo exercício do Enem de forma prática, utilizando de maneira idealizada, de maneira didática, a função trigonométrica para modelar o comportamento da pressão arterial. Espero também que vocês tenham gostado da nossa série explorando funções matemáticas por meio de experimentos práticos. Um abraço!